No final, eu apresento um convertido, um novo convertido. Um veio, o outro não veio, mas no final. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que começa a boa obra nas nossas vidas e vai ser Ele que vai finalizar até o dia do Senhor. Entre os efeitos mais danosos e perigosos na vida de um crente, de um cristão, encontra-se o desânimo espiritual, o abatimento, aquele crente que está esmorecido, cansado, sobrecarregado. E em alguns casos se torna a vida do crente perigosa, porque às vezes muitos estão abandonando a fé, ou literalmente apostatando nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. A desistência é uma da marca principal da igreja hoje. Por quê? Porque eles estão perdendo o foco. Não estão olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, o motivo da apostasia. E as escrituras, elas estão o quê? Só se confirmando. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaram. A perseguição está aumentando. Mas é interessante que Jesus Cristo vai dizer que a vida do crente é uma maratona. E nada melhor do que falar nesse tema de maratona, como a gente vai falar hoje, que a vida do crente é uma corrida, é uma maratona. No mundo antigo já existiam as Olimpíadas. E eles pensaram, hoje, falando de Paris, que eles iam zombar sobre Deus. Mas foi a Olimpíada que Deus foi mais glorificado. Que Deus mais levantou pessoas para glorificar o nome dele. Ele foi glorificado e continua sendo glorificado, porque o mundo é dele, Paris é dele. Ele faz o que ele quer. Ele é dono de tudo, ele é dono do ouro e da prata. É ele que começa a boa obra nas nossas vidas e é ele que vai finalizar até o dia do Senhor. E eu quero tratar desse tema, Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias. Abra sua Bíblia, ou abramos nossas Bíblias, em Hebreus 12, 3 versículos, do 12, capítulo 12, verso do 1 ao 3. Muita informação, texto muito rico, mantenha a sua Bíblia aberta e que Deus possa falar profundamente ao seu coração através dessa palavra. Hebreus 12, verso do 1 ao 3. Eu gostaria de ler os dois ímpares e que a amada igreja lesse o verso 2, o par. Jesus, vamos trabalhar com esse tema, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, sustentador de todas as coisas, e que o Senhor possa falar agora profundamente aos nossos corações, a Tua palavra, que é palavra vinda do céu, palavra vinda do alto, que a Tua igreja esteja com os corações abertos, quebrantados, contritos, para ouvir a Tua palavra,
e que o Senhor possa me iluminar para que eu possa falar conforme o teu querer. É isso que eu te peço nessa noite, ó Pai, e já te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? O autor aqui de Hebreus tinha encorajado os crentes, no capítulo 11, a não abandonar a fé. Ele fala de vários heróis da fé. E quando nós chegamos aqui no verso 12, no capítulo 12, ele diz que a vida do crente é uma corrida, é uma maratona. E ele está fazendo uma comparação justamente com os jogos que acontecia no mundo antigo, os Jogos Olímpicos. Quando você lê o finalzinho do verso 1, ele diz assim, ó: e corramos com perseverança a carreira. Paulo está pegando aqui uma figura de uma maratona. A vida do crente é uma maratona. Nós, Igreja de Cristo, a primeira igreja batista em Araripina, estamos numa maratona. Nós já saímos na corrida, mas nós faltamos chegar ainda. E nessa corrida, nessa maratona da vida do crente, nessa correria onde nós saímos, onde nós partimos, haverá dificuldades. Nós partimos para onde, pastor? Rumo à cidade celestial, rumo à Nova Jerusalém celestial. Nós partimos, saímos, mas não chegamos ainda. E no meio dessa maratona, dessa corrida, dessa caminhada, você pode pegar a palavra caminhada ou corrida, da vida cristã, haverá o quê, pastor? Obstáculos. Obstáculos. Haverá dificuldades. E o autor vai nos dar algumas orientações aqui que nós devemos seguir, como crentes que estamos caminhando, ou correndo, ou andando para a cidade celestial, aonde o escritor fala que Abraão esperava a cidade de fundamentos, aonde Deus é fundador e arquiteto. É claro que esse autor aqui está encorajando os crentes a não retrocederem. Não retrocederem de quê? A não voltarem atrás. Nós já conhecemos Jesus, nós já conhecemos o perfeito. Essa carta é a carta da perseverança dos santos. Por isso é uma corrida. Saímos, mas não chegamos ainda. Nós estamos nesse processo de caminhada. Então o que é que o autor vem falando nessa carta todinha? Não retrocedam, não voltem atrás, não desistam da caminhada. Não voltem para os crentes, trazendo hoje as suas velhas práticas. Aqui ele estava falando para os judeus, não voltem para os velhos rudimentos judaicos, porque Jesus chegou, o perfeito chegou, o que vocês precisam é justamente o que ele diz aqui no verso 2 de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É disso que nós precisamos. O caminho seguro a seguir é prosseguir em perseverança, caminhando, não desistindo, quebrando as barreiras, passando pelos obstáculos, porque a vida do cristão é assim. O verdadeiro cristão, quando nós observamos aqui, no capítulo 11, ele vai viver e morrer por fé, do começo ao fim, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. A palavra de ordem nessa noite é perseverança. Essa carta veio justamente para quebrar todos aqueles fundamentos do judaísmo, ou todas as outras religiões, porque o que é que esse autor vai trabalhar? Na superioridade de Jesus. Ele vai dizer que nós precisamos de Jesus. O que ele disse no verso 2? Que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, eu não preciso mais de Moisés. Moisés é um exemplo de grande homem de Deus. Mas o que eu preciso é de Cristo. Por isso que nessa carta ele vai dizer, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão. Arão era um sacerdote. Mas Jesus é o supremo sacerdote que ministra ao nosso favor. O que é isso, pastor? O único mediador. Está lá. Ministrando ao teu favor, em nosso favor.
Então tudo aquilo que era do judaísmo ficou para trás. Por quê? Porque eles faziam vários e vários sacrifícios. E Jesus Cristo fez um sacrifício, único, perfeito, definitivo e substitutivo. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Mas o perigo é aqueles que abandonam a fé. Aqueles que abandonam, aqueles que vão apostatar. Esse escritor de Hebreus vai dizer que para esses não tem mais jeito. Não é aquela ovelha perdida que se perde, que Jesus vai atrás, deixa as 99, não. É aquele que sai da igreja e vai blasfemar contra a igreja. O escritor de Hebreus usa palavras duríssimas, dizendo que para esses não tem mais jeito. Por isso ele traz o exemplo aqui dos heróis da fé, homens simples, mulheres simples, que viveram e morreram pela fé, confiando em Jesus, que é a nossa maior inspiração, é Jesus. Por isso nós não podemos desanimar nessa caminhada. Cristo é o centro das nossas vidas. Nós temos que continuar olhando para Ele. Cristo é a esperança para aqueles que estão sem esperança. Cristo é o único caminho que nós devemos seguir, o caminho. Por isso que a figura aqui é de uma maratona. Os gregos, desde aquela época, já faziam maratonas, já existiam os Jogos Olímpicos. E ele faz aqui, justamente, ele pega uma figura, uma metáfora ou uma parábola, justamente de uma maratona. Ele pega uma imagem de espectadores, aqueles que já chegaram, os heróis da fé, que estão lá, não são mediadores, mas estão aguardando o povo de Deus chegar, já estão no paraíso, nós chegaremos lá também, entraremos e iremos para o céu juntos, tá? Aqui é onde a igreja romana se perde. Pega esse versículo aqui e diz que eles fazem mediação para nós, não. Aqui o escritor descreve uma vida de um crente como um atleta que está numa corrida, numa caminhada, numa arena cheia de espectadores. E o texto aqui está dividido em 3 atos, e eu quero que você preste muita atenção nessa noite. O primeiro ato dessa noite, que nós vamos falar, é que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às provações da vida. O autor vai responder aqui, vai dizer que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. O segundo ato da pregação é a maneira como Deus deseja que façamos essa corrida. Ele vai colocar 4 aspectos aqui, e nós vamos prestar muita atenção nisso. O terceiro ato, para que nós possamos encerrar, é a conclusão. Qual o propósito de Deus com tudo isso que ele falou aqui? Quais as razões, motivos e circunstâncias por que nós devemos perseverar até o fim? O meu alvo nessa noite, o que eu pretendo nessa noite é atingir o seu coração e que os irmãos continuem perseverantes, que nós possamos continuar firmes em meio às batalhas que serão travadas no dia a dia, em meio às tribulações que vão aparecer sim, em meio às adversidades, que nós fiquemos firmes, que nós possamos olhar somente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O que nos espera? A nossa convocação, o que nos espera? Olha, eu quero que você preste bem atenção, no finalzinho do verso 1. Olha o que é que nos espera, o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus quer de mim, de você. No final do verso 1, olha o que é que ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso que é uma figura de uma maratona. O que é que ele quer do crente? Ele quer que nós nos mantenhamos com perseverança, que nós continuemos caminhando, andando com perseverança. A palavra aqui é correr, que nós corramos, correr. Essa palavra no grego aqui é esforço profundo. Nós temos que continuar lutando, caminhando, andando com perseverança. A palavra aqui no grego é jamais desistiremos, correremos,
diante de Deus, vamos perseverar, mesmo que nós estivermos cansados, sobrecarregados, nós vamos perseverar, não vamos desanimar, não vamos desistir, não. E o autor aqui mostra para a sua igreja 4 caminhos. Ele vai nos dar 4 caminhos para que nós possamos nos encorajar nessa corrida. A primeira coisa que ele diz é que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Verso 1, olha o que é que ele diz. Também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Eu quero que você preste bem atenção, tá? Não é que esses homens estão lá dando testemunho de nós, não. É o testemunho desses heróis da fé, o que eles fizeram aqui na terra. Eles são exemplos para a igreja, homens comuns, mulheres comuns, que viveram e morreram pela fé. Então é isso, tá? Os crentes, aqueles que viveram por fé, que correram a maratona e que já chegaram, já estão no paraíso nos aguardando. É isso. Quem são eles? Os heróis da fé do capítulo 11. Abel, Enoque, Abraão. Tem mulher, claro, Sara, Raabe, a prostituta. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus vem da raiz de Raabe. Jesus vem, está lá na linha. Quando eu e você pensarmos que somos melhores do que alguém, olhe a linha de onde Jesus veio. Jesus faz parte dessa mulher aqui. Homens e mulheres comuns, aqui do versículo 11, capítulo 11, que deram testemunho, que foram fiéis, que aguentaram todas as tribulações. Meus irmãos, vale a pena viver por fé. Vale a pena. No capítulo 1 diz aqui, uma nuvem de testemunha. O que Deus está falando para nós é, não desistam, não desanimem. Uma nuvem de testemunha. São os santos que já chegaram lá, tá? Que já chegaram lá e que servem de exemplo como homens e mulheres comuns. Essa é a interpretação errada para a igreja romana. Tiram o contexto, fora do contexto, para eles dizer que os santos estão lá, testemunhando a nosso favor. Não. Eles servem de exemplo. Por quê? Porque Jesus disse, depois da morte segue-se o juízo. O apóstolo Paulo diz, há somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, se tornou um de nós, somente Ele. A igreja romana pega esse versículo e diz, os santos estão lá, testemunhando sobre vocês. Não, eles são santos sim, separados, e servem de exemplo a vida deles. Mas ninguém pode fazer mediação por você, a não ser o autor e o consumador da tua fé. A palavra grega aqui diz que eles são testemunhas, e a palavra aqui é mártir. Eles morreram por causa da sua fé. Eles nunca abandonaram a fé verdadeira. Então são pessoas que viveram e morreram por fé. Aqui nós podemos incluir também os apóstolos, Paulo, João. Todos eles morreram, foram martirizados por causa da sua fé, para que essa igreja tivesse sido formada e continuasse falando dessa fé, para que outras pessoas se ajuntem, para que outras pessoas venham e façam parte dessa família. O segundo caminho de encorajamento nessa corrida é: livremo-nos do peso. Olha o que é que ele diz aí, na parte B do verso 1. Ele diz assim, livremo-nos de todo peso. Todo peso. O que está na maratona? Você já pensou numa corrida, você andar com saco de cimento ou com saco de gesso valvulado de 60 quilos, irmão, nas costas de uma maratona? Já pensou?
O que o autor está dizendo aqui, ó, livrem-se de todo o peso que vocês estão carregando, de todo o volume que vocês estão carregando, de tudo que é inadequado, de todo o peso extra. Um corredor não pode ir para uma pista levando um saco de gesso de 60 quilos nas costas, e nem pode correr com uma calça jeans, porque senão ele não vai chegar no fim. Todo peso, tudo aquilo que serve de barreira e obstáculo, é qualquer coisa que incapacita a nossa desenvoltura espiritual aqui na terra. É isso que ele está dizendo aqui. Abandonem todo o peso. Abandonem todo o peso. No caso do crente aqui, nós, eu e você, o que pode significar todo o peso? O peso pode ser os prazeres do dia a dia. Você tem que abandonar esse peso. O que é que está fazendo você se afastar de Cristo Jesus, de você não completar a sua carreira? Abandone os seus prazeres. Abandone as vantagens do mundo. Abandone as fascinações do mundo. Se quisermos correr essa maratona e chegar, nós temos que abandonar e tirar todo o peso que impeça de nós prosseguirmos até Jesus. O que é que está lhe impossibilitando de ir até Jesus, de continuar essa caminhada, meu irmão? Abandone, faça que nem o peregrino de John Bunyan. Ele viu a cruz e descarregou todo o peso dos pés da cruz. É isso que você tem que fazer e eu tenho que fazer para que nós possamos chegar. O que está contribuindo para que eu e você não venhamos a completar a nossa carreira, completar a nossa corrida da fé, completar a nossa caminhada diante de Deus. Nós saímos, mas não chegamos ainda. Qualquer peso que tiver, você tem que descarregar. É relacionamento com pessoas que lhe fazem mal, que está lhe prejudicando a sua vida espiritual. Abandone essa amizade, deixe essa amizade, porque essas pessoas não lhe fazem bem. Essas pessoas lhe colocam para baixo, essas pessoas lhe colocam e pisam o pé em você, prejudicam a sua vida espiritual, lhe colocam para baixo, diz que você não vai chegar, diz que você é um careta, diz que você não é crente, diz que você é um falso, que você não é, que você pensa, que você não pode pensar igual a ele. Abandone esse tipo de amizade, É o que nós estamos vendo. Os olhos são a candeia do corpo. Jesus disse: arranca o olho e joga fora. Não é para pegar uma faca e tirar o olho não, tá? É uma rede social, joga fora. É um jogo de internet, joga fora. Joga fora. São cargas, sobrepeso. Livremo-nos de todo o sobrepeso que nos impossibilita de continuar, de caminhar. Livremo-nos. Esse é o terceiro caminho. Ele nos encoraja a nos livrar. Livremo-nos. De quê, pastor? O que é que ele diz aí? No finalzinho do verso, continuando. Livremo-nos de todo o peso. Aí ele continua. E do pecado. As cargas que vocês estão levando, que está impedindo sua caminhada. E do pecado, ele diz aqui, e do pecado, a palavra é, que tão firmemente se apega a nós. O que é que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. Se livre do pecado. Ele vai falar aqui, firmemente se apega a nós. Ele está dizendo que o pecado nos cerca por todos os lados. O maior obstáculo da vida cristã nessa caminhada é o pecado. O maior empecilho do avanço espiritual da igreja é o pecado. Por isso a igreja tem que confessar os seus pecados. É a maior carga que existe na vida da igreja, é o pecado.
é o maior obstáculo, a maior barreira. O pecado não brinca, ele nos afasta de Deus. O pecado é maligno, o pecado é sedutor. Ele vai dizer aqui que ele se apega, ele gruda, ele nos assedia tenazmente ou quase todo dia. O pecado é traiçoeiro, doce ao paladar o prazer, mas quando ele chega no estômago é amargo. Promete prazer, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza o crente. Promete vida, mas acaba nos matando espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte. É impossível estar agarrado com o pecado e ter uma desenvoltura no caminhar cristão. Aqui é qualquer coisa que nos distrai ou nos tira do caminho de Deus. O que é que está distraindo a nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, na nossa corrida? O que é que está nos tirando da presença de Deus? Por isso que ele diz, livremo-nos, é um mandamento, é um imperativo. Livre-se de todo o pecado, livre-se da sua velha natureza, livre-se daquilo que assedia o seu coração, livre-se de todo e qualquer mal, daquilo que você deseja que é ilícito. Isso é um empecilho para que você corra, para que você caminhe, para que você chegue no final da maratona. Livremo-nos do pecado geral, o pecado que se manifesta em atitudes, pensamentos e ações. Livremo-nos das tentações do mundo, que são empecilhos, jovens, para vocês. As tentações, as ofertas, os manjares. Medraque, Sadraque, Abidnego e Daniel não se curvaram ao tempo. As oferendas, eles não se curvaram diante do rei. Não se curvem. E alguns autores vai falar também do pecado predileto, que é o pecado de estimação, quando ele diz aqui, livremos de todo o peso e do pecado, aquele pecado predileto, de estimação, aquele que me assedia tenazmente, aquele pecado específico que traz derrota na vida cristã, que se torna a caminhada difícil, a corrida difícil, que funciona como um laço que está te amarrando, que não deixa você prosseguir. É um laço que está entre você e a caminhada cristã. Você dá um passo e ele traz 3 para trás. É o pecado de estimação. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Vomite ele nessa noite. Se arrependa diante de Cristo. Confesse verdadeiramente e não peques mais. É isso que está impedindo a sua caminhada de prosseguir diante de Deus, diante dos homens, para que você avance no poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que nós fazemos isso? Como é que eu consigo me livrar de tudo isso? Desse peso e desse pecado? O escritor de Hebreus aqui escreveu 11 capítulos, até a gente chegar no capítulo 12 aqui, dizendo o que é que nós temos que fazer, com exortações, falando que Cristo é o mediador da nova aliança, que o sacrifício de Cristo é completo e perfeito, somente assim, que nossa necessidade está em Cristo e somente em Cristo, que nós temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados, mudar de vida, para que nós não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Muitos abandonam a igreja com desculpas. Faça isso através do sacrifício único e completo de Jesus. 11 versículos dizendo, capítulos dizendo o que você tem que fazer e como você tem que viver. O quarto encorajamento na corrida cristã está justamente aqui no verso 2, que é o nosso tema.
para onde você tem que olhar e como você tem que viver. Olhando, verso 2, firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. É assim que nós temos que viver. Olhando firmemente, aqui a chave para mudar toda a nossa vida, para mudar toda a nossa história. O maior de todos os heróis, o máximo exemplo, o maior modelo. Ele já venceu a corrida e já chegou. Ele chegou porque ele desceu e se esvaziou da sua glória para morrer por mim e por você. Se entregou completamente, se humilhou até a morte, morte de cruz. Enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha, a ignomia. Foi à cruz pela alegria de nos salvar. É isso que o autor diz. Ele diz: o autor e consumador da nossa fé, esse é o caminho, olhe para ele, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria de Cristo era nos salvar, a alegria que estava proposta em seu coração era salvar a sua igreja, salvar o seu povo, formar um novo rebanho, um novo povo, uma nova igreja. A igreja sua, que louva o seu nome, essa era a proposta e a alegria de Jesus, mesmo indo à cruz. Jesus é o nosso maior exemplo. Os nossos olhos estão fixos nele, no autor e o consumador da nossa fé. Ele é o que está inspirando as nossas vidas. Ele é tudo em todos e age no meio de todos. Se for, nós chegaremos e terminaremos a nossa corrida cristã. Ele diz aqui que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando ele diz aqui, ele diz que ele é o autor da nossa salvação. É ele que nos salva. Ele é o precursor. Ele foi na frente preparar um lugar para nós. Ele abriu um novo e vivo caminho somente através dele, para que nós possamos chegar e terminar essa corrida. Não existe outra forma. Não, nossa fé tem que estar alicerçada nele. Ele é o objeto principal da nossa fé. É nele que a nossa fé está depositada. Os nossos olhos estão nele, somente nele. É ele que fortalece a minha e a sua fé. É ele que fortalece a nossa vida. Olhando firmemente, é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele disse olhando firmemente, é olhando exclusivamente para Cristo, não para homens que são falhos, mas exclusivamente, firmemente, somente para Ele. Somente para Ele, é isso que ele está falando aos nossos corações, olhando somente para Ele, firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós estamos olhando. A prioridade da nossa vida é Ele, somente Ele. Se for, nós chegaremos. Se não for, nós não chegaremos. Por isso que o autor está falando aqui para nós nessa noite, é isso. Olhando firmemente, exclusivamente para Ele. Nós não podemos fazer como Pedro. Olhar para as dificuldades, olhar para a direita ou para a esquerda, não. Nós temos que olhar para Ele, simplesmente para Ele, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É isso que ele diz aqui no verso 2. Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Somente Ele. Não olhe para as dificuldades, meus irmãos. Olhe para Jesus, porque Ele é fiel. Quando diz que Ele é o autor, é porque Ele começou. Ele é o autor, Ele começou. Olhe exclusivamente para Ele, o foco é Ele. Cuidado, jovem, com as distrações. Cuidado com as distrações desse mundo. Cuidado, todo cuidado é pouco. Os nossos olhos têm que estar nele, somente nele. E isso é um ato de fé. Nós temos que manter os nossos olhos fixos nele. Quando diz que Ele é o autor, é porque Ele começou. Ele é o autor, Ele começou. E é através dele que nós mantemos a nossa fé. Ele diz, Ele é o autor, mas não só o autor que começou, mas também o
consumador. Ele finalizará. Ele é o finalizador da boa obra em nossas vidas. É isso que ele diz no verso 3, no verso 2. Olhando firmemente para o autor, aí depois o consumador, aquele que começou e aquele que termina a boa obra nas nossas vidas. Ele começou, ele vai finalizar porque ele é bom. Ele começou e ele vai finalizar porque as suas misericórdias duram para sempre. Ele começou, ele vai concluir até o dia do Senhor. Ele diz aqui que o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, sem se importar com a vergonha, verso 2, sem se importar com a vergonha, é isso que ele está dizendo aqui. É nisso que reside a alegria do Filho Jesus, sem se importar com a vergonha. Deus levantou aquele homem, o Filho de Deus, foi envergonhado, cuspido e maltratado, mas ele não se importou com a vergonha, por amor a mim e a você, ele se entregou numa cruz, e nós só podemos ser salvos pela graça mediante a fé. E vai dizer aqui que, pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e o galardão ele consegue agora, e agora está sentado à direita de Deus. Ele chegou, já está nos aguardando naquele grande dia, vitoriosamente, sem se importar com a vergonha, a zombaria. Cuspiram nele, foi crucificado, foi abandonado, suportou a cruz, foi desonrado, levou toda a desgraça de todo aquele que nele crê, literalmente, foi indignado, fez tudo isso por amor. Aqui um contraste, quando ele diz, suportou a cruz, para depois vir a glória, e está agora onde? Assentado à direita do trono de Deus. Meus irmãos, Jesus trilhou voluntariamente, ele foi e fez esse caminho, e fez essa corrida voluntariamente. Por isso Deus o coroou com a glória eterna. O prêmio, a exaltação está à destra de Deus Pai. Deus confirmou a condição de Jesus como Filho de Deus, o autor e o consumador da nossa fé. E sabe o que é o melhor disso? Disso tudo, igreja do Senhor, que Ele dividirá essa honra com a sua igreja. Ele dividirá essa honra com a sua igreja. Vamos aqui em Apocalipse, Jesus dividindo essa honra que o Pai deu a Ele com a sua igreja. Apocalipse, capítulo 3. Lá no finalzinho de Apocalipse, verso 3. Verso 21 e 22, olha o que ele diz. Por isso que tem que terminar a carreira. Tem que terminar a corrida, meus irmãos. Saímos. Olha o que ele vai fazer conosco. Versículo 21 e 22, capítulo 3, 21 e 22, amém? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Que coisa maravilhosa. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aí ele diz agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isso é tremendo. Ao vencedor, aquele que perseverar até a morte, darei a ele o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ele divide a honra com a sua igreja e com seus filhos. Que coisa maravilhosa. Essa é a condição. Ele dará ao vencedor, aquele que terminar a corrida, aquele que perseverar até a morte, o direito de sentar à sua destra, de sentar ao lado do seu trono. É isso que Jesus vai fazer por nós. Aqueles que continuam. E ele termina, voltemos para Hebreus 12, o verso final, nos dando uma exortação
para que nós possamos olhar para Ele, para Jesus. Ele diz assim, portanto, verso 3, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele faz um alerta novamente à igreja. Por que, pastor, você está falando nisso muito? Porque muitos saem e desistem no meio da caminhada, meus irmãos. Muitos cansam e desanimam e desistem da caminhada cristã. Por isso é a perseverança dos santos, essa luta da fé. Deus, Ele não nos ensina a regra da luta, mas Ele mostra o lutador, que é Jesus Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Continuem, não desanimem. O próprio Jesus suportou tudo o que tinha que suportar. A oposição, a resistência do mundo, a resistência dos ímpios. Ele nunca se desviou de nenhuma dificuldade, mas venceu sua trajetória. Chegou no seu propósito, e é isso que Ele quer da sua igreja nessa noite. Não desanimaremos, não cansaremos, continuaremos até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor, olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. E eu termino com algumas aplicações para que a igreja possa pensar nessa noite no que nós falamos. No que nós falamos. Qual o alvo de tudo isso que foi falado até hoje? Para que a igreja não canse e não desanime no meio dessa caminhada. A igreja não pode retroceder, a igreja tem que avançar. A igreja não pode desistir, a igreja tem que avançar na pregação do Evangelho. Não desanime, crente, nessa corrida, nessa maratona, nessa caminhada cristã, por causa das adversidades, da contrariedade que vai aparecer na sua vida. Não desanime, não retroceda e não volte atrás, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele diz, corra com perseverança. Vai ser difícil, sim. Haverá sofrimentos, sim. Haverá adversidades, sim. Às vezes nós nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Por que tanto vale? Por que tanta angústia? Por que estou passando pelo vale da sombra da morte? Por que estão sobre mim tantas nuvens densas e escuridão? Olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, aquele que sofreu a oposição dos pecadores e nunca desistiu de você, nunca desistirá de você. Como essa passagem pode nos ajudar a não perder o ânimo, a não cansar, a não ficar esgotado? Primeiro, inspire-se no que a Bíblia está falando para você. Homens e mulheres, estude esses heróis da fé, leia a história desses homens da Bíblia, e ela vai mostrar que eles eram homens comuns, mas que viveram e morreram por fé. Como é que você quer continuar a corrida se não lê a palavra de Deus? Leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, leia os profetas, leia sobre Davi, leia sobre os apóstolos, leia sobre o que o nosso Senhor e Salvador fez por você, leia sobre grandes homens de fé também, como Agostinho de Hipona, como Charles Spurgeon, como os missionários que estão pregando lá na China, sendo mortos na janela 1040, e às vezes nós colocando dificuldades para sair e pregar o Evangelho. Nós temos que ler e viver para saber que o mundo não está e não gira em torno de mim. Eu não sou o centro.
Eu não sou a última bolacha do pacote. Crentes estão morrendo nesse momento por causa do Evangelho. Às vezes eu fico envergonhado, porque eu poderia fazer mais. Muitos estão no leito de hospitais, agora, nesse momento, e nunca jamais desistiram. E nós queremos desistir porque pisaram no nosso dedo, no nosso ego. Livre-se do sobrepeso. Você precisa tomar uma decisão radical no relacionamento com Deus. É tendo um relacionamento com Deus. Tenha disposição nessa noite. Mude de decisão. Comece uma nova fase na tua vida. O que é que está acontecendo com a igreja de Cristo? Talvez você não aguente um dia de perseguição. Quando pegar seu filho ou seu neto, você já vai pedir e arregar e abandonar Cristo. Será possível que Deus terá que levantar uma perseguição no Brasil para que a igreja acorde? Talvez você esteja olhando para pessoas hoje e agora, nesse momento, que queiram desistir. O que é que eu posso fazer, pastor, pelo meu filho que está querendo desistir? Ou eu mesmo, porque eu estou desanimado ou desanimada? Você pode começar dobrando os seus joelhos e colocando a cara no chão, no pó, orando primeiramente por você, depois pelo seu filho, depois pelo seu marido, depois pela sua esposa, ou os seus parentes. Vá até ele, abrace ela, ande junto com ele, motive, incentive. Não perca a oportunidade de abraçar, de cuidar. Cuidem dos jovens da igreja. Eles estão sendo assediados aí fora, rodeados de ambientes hostis. E nós que somos mais maduros na fé, somos nós que temos que acolher. Se nós não despertarmos agora, Deus apaga a lamparina de uma igreja. Ele é Deus, Ele apagou a de Éfeso, tirou de lá. A igreja tem que acordar. O alvo de Deus é que você termine a sua corrida com perseverança, mas que você ame o seu irmão. Se você não amar o seu irmão, o que é que você está fazendo na igreja? Alguma coisa está errada. A perseverança inclui amar o nosso próximo, começando por quem está vizinho a você. O que é que está acontecendo com a igreja? A igreja será vitoriosa, sim, por causa de Jesus, e receberemos a coroa da vida, sim, por causa de Jesus. Por isso nós temos que perseverar, chegar até o final dessa maratona que nós saímos, mas não chegamos ainda, amando o nosso próximo, amando o nosso semelhante, amando o nosso irmão, amando o seu marido, amando o seu filho. Mas ame principalmente o seu semelhante e até os seus inimigos. O amor é a marca da igreja. Ou a igreja não entendeu ainda? Olhe para Cristo, olhando firmemente, não desvie os olhos dele. Não perca a atenção, igreja do Senhor. Firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que foi voluntariamente para a cruz e morreu por amor. Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por mim e por você. A igreja tem que fazer o diferencial.
Se fosse para viver como o mundo aí, não seria igreja. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Foi por amar que nós estamos aqui. Por isso esse é o tema dos nossos 47, irmã Hilda? 48, 47, né? 47º aniversário. Foi por amor. Foi por amor. Foi por você. Foi por você que ele morreu. Se você está aqui hoje, foi porque ele se entregou numa cruz. Foi por amar. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que ele está lhe chamando nessa noite. Para você que não é crente ainda. Para que você possa se entregar a esse Deus Todo-Poderoso. Mas nesse momento eu queria que o Ministério de Louvor entoasse um louvor. Esse vai ser o nosso hino oficial do aniversário da igreja. Foi por amor. Foi por amor. A nossa divisa está lá em João. Se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Foi por amor. Foi por amor. Foi por você. Foi por amor. É por isso que você está aqui hoje. Regozijem-se em Cristo. Alegrem-se no Senhor. Foi por amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo
esse amor. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Louvado seja o nome de Deus. A igreja poder se sentar. Eu queria convidar aqui nossa amada irmã Giovanni, que é a Giovanni Kerlani. Giovanni, vem cá, Kerlani. Giovanni se converteu quarta-feira. Eu queria apresentar a igreja a ele. E Kerlani se reconciliou com Cristo. Teve uma experiência com Cristo. Trouxe o noivo. E o noivo já disse que quer casar com a noiva. O negócio é bom. E eu vou fazer o casamento. Ele disse: pastor, eu quero casar. Eu disse: esse é um homem. Nasceu de novo e já quer casar. Pense que é dobrada a porção aqui. Ele está conosco aqui nos visitando, que a igreja possa abraçar. Giovanni e Kerlani. Casais que chegaram, vieram na quarta-feira. Nesse momento de quarta-feira, ela já deu um testemunho, fazendo a reconciliação com Jesus. Andou dispersa, mas eu disse para ela: Jesus vai atrás da ovelha e traz de volta. E trouxe no momento certo e no lugar certo. A Giovanna disse: mas eu queria... Eu disse: não, sem problema. Tinha Ivanildo também, que se converteu, irmã de Ivan, mas não veio. Não pôde vir, se converteu domingo, depois do culto. Próximo domingo eu apresento ele a vocês. Então que a igreja possa abraçar esse casal e depois a gente marca o casamento dos dois. Para casar é ligeirinho, é comigo mesmo, viu? Deus abençoe os irmãos aqui. Eu quero orar pela vida deles. Deus possa sustentá-los, conduzi-los nessa nova caminhada diante de Deus. Kerlani tinha tido uma experiência com Jesus quando era mais nova e retorna aos caminhos de Deus. E Deus possa trabalhar na vida desse casal. Oremos em nome de Jesus. E louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, agradecido, ó Deus, pelo teu agir na vida desse casal. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando a vida de Giovanni, ó Deus, conduzindo a sua história, ó Deus, alicerçando esse relacionamento, essa aliança, ó Deus, que ele fez com o Senhor, e a essa aliança que ele fará, ó Deus, futuramente com o Kerlani. Que o Senhor possa sustentar, ó Deus, orientar a vida deles, conduzi-los, e que a igreja possa amá-los, ó Deus, abraçá-los. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus, não só hoje, mas todos os dias das suas vidas. Deus te abençoe. Oremos em nome de Jesus, para nós encerrarmos o nosso culto de adoração a Deus. Curvemos nossas cabeças e oremos novamente. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite. Que essa palavra possa ter feito morada, ó Deus, no coração da tua igreja, mostrando que nós temos que terminar
a nossa caminhada, ó Deus. Nós só saímos, mas não chegamos ainda. Mas nós já temos todas as garantias em Cristo Jesus. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Foi por amor, ó Deus. Que amor! Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que essa palavra possa fazer morada nos corações daqueles que nos visitam, ó Deus. Que o Senhor traga salvação na vida deles. E a salvação somente com Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor vá de encontro, ó Deus, a cada coração daqueles que nos visitam nessa noite, fazendo morada, ó Deus. Obrigado por esses jovens que ouviram a Tua palavra ali no final da Tua igreja. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa convencê-los nessa noite ainda, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor haja como vem agindo na vida da Tua igreja, com o Teu agir regenerador, santificador e salvador. Cremos, ó Deus, no Teu poder. Cremos que o Senhor continua fazendo o maior dos milagres, que é trazendo o pecador ao arrependimento e a confissão de pecados. E isso somente através de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e o homem. Aquele que desceu, se fez um de nós, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou poderosamente ao terceiro dia. Somente assim, o céu só é céu porque Jesus já está lá, nos aguardando. Aguardando a igreja gloriosa, que vai continuar marchando, militando até a volta do Senhor. Não desanimaremos, não desistiremos. Vamos perseverar até a morte, para recebermos a coroa da vida. E cremos, Pai, no Teu agir. Vai, Senhor, converte. Entra, Senhor, com a bênção de salvação na vida daqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor, nesta noite ainda. E se tiver alguém afastado, ó Deus, que haja reconciliação, como o Senhor fez na vida desse casal, ó Deus, como o Senhor está fazendo na vida de muitos, a Tua igreja sendo usada, ó Deus, verdadeiramente como a Tua igreja fiel, como a Tua igreja viva, a Tua agência viva aqui na terra, que prega o Teu evangelho genuíno, que prega sobre pecado, santificação e vida com Deus, que não vai mercadejar a Tua palavra por causa de homens, não. Continuaremos, ó Deus, militando a Tua causa e levantando o Teu estandarte, a bandeira da salvação que é Cristo Jesus, dizendo que só Cristo salva, que não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus e nem na terra, somente Cristo salva. E a salvação é para aqueles que se arrependem e crê. Ó Deus, trabalha na vida da Tua igreja, fortalece, ó Deus, o cansado, levanta o abatido, coloca de pé, ó Deus, fortalece os nossos joelhos, entra de encontro, ó Deus, vai, Senhor, protegendo na frente, atrás, direcionando a Tua igreja, ó Deus, que luta e que milita a Tua causa poderosa, que é a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação, através de Cristo Jesus nosso Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.